E aí, pessoal, vamos iniciar mais um episódio do podcast Os Sócios, um episódio de número 50. Quem diria, hein, Boludinha? Quem diria? 50 episódios no ar já. A gente não brigou em nenhum. Ah, a gente já brigou sim. Já brigamos em vários. Mas a gente tá junto porque a Malu não tem memória muito boa. E a performance, ela tá no descanso. A performance não tá no esforço. O esforço só muda o seu nível de sobrecarga. E aí você recompensa, recompõe, restaura dormindo. Então, pô, tem cara que fala, acordei às 5, mas foi dormir que horas? 1 da manhã. Cara, não tem saúde, cara, não tem foco, você tá burro. Vai estar Pô, destruído. Tá destruído. O cara fala, eu vou ler à noite. Mas, pô, trabalhou o dia inteiro, você vai ler que horas? Você vai aguentar alguns dias. Então, a turma fala muito, né? Como é que faz pra acordar cedo? O segredo não é acordar cedo. O segredo é a hora que você vai dormir. Então, eu acordo às 5, dormi às 10, são 7 horas. O que a ciência diz sobre 7 horas? Top, você está saudável, recuperou e vai seguir tua vida. Agora, aqueles caras que dormem 4 horas por dia... É tenso. Perigoso. É perigoso, é ruim. A turma tá falando isso bastante aqui sobre sono. Ó. Eu ia até ler um comentário aqui da Patrícia Rodrigues, que ela falou, eu achei muito interessante. Não existe arrependimento pós-treino, né? Não tem. Nunca Depois vi. do treino, ninguém nunca se arrepende. Não tem. Você não encontra É alguém que verdade, fala assim, cara, muito caramba, me bom. arrependi de treinar hoje. Nossa, não tem. me É bom arrependi. isso, Me não arrependi tem. de estar suado aqui, né? Tô suado. E mesmo quando tá doendo, né? Quando foi difícil, às vezes até quando é ruim começar, no final você fala, tá, valeu. Valeu. Não, com certeza. Doeu, foi Com ruim, certeza. tô na merda, mas valeu. Mas sobre isso de sono, você tava vendo um TED nesse fim de semana. E foi até interessante. O cara começou a apresentação dele de uma maneira muito cativante. Ele ia falar sobre sono e ele começou. Vamos falar de testículos. Primeiro. Ele falou no início, porque ele disse que os testículos dos homens que dormem 5 horas em comparação com os que dormem 7 são menores, eles produzem menos testosterona, Olha isso. eles ficam com uma aparência muito pior. Ele comparou a produção de testosterona e falou, o pessoal que dorme menos é como se tivesse 10 anos a mais e produz menos testosterona. E o Muzi, o Paulo Muzi, já veio aqui no podcast. Eu até citei pra ele um negócio, uma outro participação podcast dele que a em gente outro tinha podcast visto que a dele. gente tinha visto, onde ele tirou uma semana de férias, se eu não me engano, e ele manteve a mesma rotina. Ele é um cara muito regrado, né? Então, alimentação igual, treino igual, só que ele dormiu mais. Porque ele dorme pouco, ele trabalha muito, e naquela semana era férias. Então ele dormiu, sei lá, 2, 3 horas a mais do que ele dormia. De 5 passou pra 8 horas, por exemplo. Ele ganhou quase 10 quilos de massa em uma semana. Só por conta do sono. Porque é quando você produz os hormônios bons, né? Então é um intervalo que é Caraca, necessário. Pois é. O negócio é dormir, gente. Só que 10 quilos de massa pra ele é pouco, né? O cara é gigantesco, Ele é né? gigante, é. Mas você sabe que tem Mas é muito resultado em muito pouco tempo, tempo. com um único hábitozinho angular, cara. Ele falou Pois que é. é como se ele tivesse ganhado, tipo, 2 noites de sono. Ele fez a Somado. conta. Mais Ele ou falou menos assim, é isso. como se eu dormisse 2 noites a mais na semana por conta das horas a mais que ele tava dormindo. Nossa, incrível. Muito bom isso aí. Sabe que tem um estudo, quando eu fiz meu tratamento com ela chama doutora Andrea Toscanini, ela é ali meio head do departamento de sono do HC, do Hospital das Clínicas. E eu fiz um tratamento comportamental, e ela estava me explicando sobre o negócio do cronotipo, né? Então, assim, você tem o cronotipo matutino, vespertino e o intermediário. E aí, a variação disso é na hora que você tem o pico da melatonina. Então, assim, pessoas como nós, assim, a gente acorda, tudo bem. Às Sim. vezes você não quer levantar, mas, cara, você levanta, demora 5 segundos, porque, É. beleza, você 5 segundos levantou. só. Só que a gente dorme cedo. Então, em geral, o nosso pico de melatonina, ele é puxado mais pra cá. Então, sei lá, 1, 2 da manhã. Quem tem esse cronotipo vespertino, que não é, eu preciso acordar às 11 da manhã, mas é a pessoa que acorda, sei lá, 8. O pico dela é tipo 3 da manhã. Então, ele vai mais pra frente um pouquinho, sabe? E aí... quando Mas eu veja fiz- que não é 9 da manhã, é não, 3. É 3. O pico de melatonina. E aí, o que ela fala, o que ela me falou foi exatamente isso. Ela falou assim, ó, ela me fez fazer um diário, gente, durante 70 dias. Eu tinha que escrever sobre o meu sono. E aí, ela falou, a gente vai entender qual é o seu cronotipo pela sua auto-observação. Então, assim, como eu acordo? O que eu faço de manhã? Qual é por exemplo, a minha performance na corrida? Ela falou, experimenta correr na hora do almoço, pra ver o que acontece. Nossa, deve ser Experimenta horrível. correr no final do dia pra ver o que acontece. E eu não funciono. Me manda correr 6 horas da tarde, gente, eu não vou. Aí me dá tudo que você imaginar. Minha barriga incha, aí eu fico com dor de cabeça, não sei o quê. Então, assim, esse negócio do cronotipo é muito interessante, porque você chega só o pico da melatonina um pouquinho mais pra frente, sabe? Entendi. O que não significa que a pessoa vespertina vai acordar às 11 da manhã. Mas, às vezes, ela funciona melhor, por exemplo, 10 da manhã. E não Sim. funciona que nem a gente 6.
7 da manhã eu tô fazendo live, gente. Talvez Oi, gente, eu beleza, seja uma pessoa. Como é? vespertino. Cronotipo vespertino. E Ó, eu. Pois é. Uma consideração também da melatonina que você estava falando, lembrei também. A Lalas, eu durmo muito bem, sono revigorante, e a Lalas, antes da gente ter filho, acordando cansada. Cansada. Amor, mas por que tá acordando tão cansada? Não sei. Lalas acorda 3, 4 vezes, acordava, não mais. 3, 4 vezes à noite para fazer xixi. Eu E sou assim, não, eu interrupção. melhorei. Interrupção, por exemplo, do sono chamado sonos de onda profunda, né? O sono REM. Que quando você entra em ondas profundas de sono, o seu supercílio fica assim, ó, fica tremendo. Rapid Eye Movement. Isso, Rapid Eye Movement. Aí o cara tá dormindo pra caramba. Aí ela melhorou isso. Aí recentemente a gente tá com um filhinho de 3 meses e ela falou assim, putz, o Joca, não sei, tá meio incomodado, tá alguma coisa estranha, não sei, ele não tá dormindo legal, porque eu ficava dando mais suporte pra ela, ficando com o João no outro quarto, pra ela ficar com o Joca. Entrei no quarto à noite e vi que o quarto não estava tão escuro. Fica clarinho pra ela dar de mamar. Falei, Lalas, deixa o quarto escuro. Bem escuro, total, blackout total. Porque quarto escuro também aumenta a produção de melatonina. Testou um dia, o moleque dormiu bem.